Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O programa hoje é especial e é para falar sobre criptomoedas, sobre regulação. Nós temos um ambiente completamente novo e inovador no mundo. E qual é a exata posição do Brasil neste ambiente? O que podemos fazer para colocar o Brasil de vez neste jogo que já está sendo jogado? Bom, para falar sobre esse assunto, a gente já falou com muita frequência sobre esse assunto aqui no Cenário Econômico, mas eu convidei mais uma vez a Tatiana Revoredo e o Rodrigo Borges, que estão conosco aqui, lançaram esse livro recentemente aqui, olha, Criptomoedas no Cenário Internacional. Mais uma vez o livro aqui, eu já falei dele, inclusive, aqui no programa. Está aqui, pronto, então vamos lá. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Boa noite, Rodrigo, mais Obrigado. uma vez. Bom, vamos lá. A gente tem uma lógica muito clara quando eu falo de criptomoedas, quando eu falo de regulação, quando eu falo de blockchain, que é uma tecnologia que começou com a criptomoeda, mas hoje ela já mostrou que ela é até maior do que o Bitcoin, que foi o grande assunto durante muito tempo, porque ela pode ser usada para várias outras coisas, e aí talvez seja o grande aliado do Bitcoin. O grande aliado das criptomoedas é a tecnologia dela, porque se eu consigo usar a tecnologia de segurança para outras coisas, qual é o problema de uma nova moeda? O preconceito de alguma forma se esvai. Eu vou começar com você, Tatiana, por gentileza. Do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do cidadão brasileiro, o que ele ganha quando eu tenho, por exemplo, um avanço gigantesco de startups financeiras, as fintechs? Todas elas trabalham com alta tecnologia porque não haveria razão de ser se não tivessem tecnologia nova sendo implementada numa relação, por exemplo, de bancos. Aquela coisa de população desbancarizada está cada vez mais sendo reduzida. Onde é que o consumidor ganha com esse adicional gigantesco de tecnologia aplicada na relação dele com o dinheiro ou com o que se podia chamar, até hoje em dia, podemos chamar de banco? Um dos objetivos da criação do blockchain do Bitcoin foi justamente diminuir os custos de transação, de intermediação, e também permitiu ao consumidor ser dono do seu próprio dinheiro, porque nós sabemos que quando a gente tem algum dinheiro no banco, aquele dinheiro na verdade não pertence ao contribuinte até que ele vá lá e saque o dinheiro, ele fica custodiado pelo banco. Então, nesse sentido, o blockchain do Bitcoin ele veio para realmente permitir às pessoas fazerem uma transferência de valor sem intermediários, sem os bancos. Até porque a custódia do banco tem um preço. Exato. E uma relação que normalmente é cara com o banco. Então a ideia inicial foi o quê? Eliminar os custos de transação, por conta da gente precisar dos bancos para estar transferindo ativos financeiros, e isso acaba encarecendo muito, principalmente numa transferência de valor entre países, por exemplo. E com o blockchain do Bitcoin, a ideia inicial era fazer com que eliminassem os intermediários e aí a população tivesse acesso ao dinheiro com custos bem menores. Então a ideia inicial do blockchain do Bitcoin foi ser um dinheiro eletrônico. Rodrigo, falamos disso recentemente aqui. O Bitcoin teve um momento de ápice no seu valor, em torno de $20 mil por Bitcoin. Perdeu muito valor, se estabilizou no ano passado, voltou a cair um pouquinho, está subindo, enfim. A lógica do Bitcoin foi dizer a criptomoeda existe, ou a lógica do Bitcoin foi dizer nós precisamos criar uma alternativa a esse sistema de banco que existe hoje? Eu penso que o Bitcoin, como a Tatiana bem colocou, ele veio como uma alternativa ao sistema tradicional que até então existia. Dito isso, o Bitcoin hoje ele serve como, aliás, é uma grande dúvida que à medida que a maturidade vai chegando para esse ativo, vai se discutindo se a gente está lidando com uma moeda, com uma reserva de valor, qual seria a natureza do Bitcoin. Hoje é difícil a gente considerar como uma moeda dada a baixa utilização. Se eu tentar sair no comércio aqui e utilizar para compra de algum bem, dificilmente alguém aqui na região vai aceitar o uso do Bitcoin. E isso dificulta ele ser encarado como moeda. E do ponto de vista legal, ele não é visto como tal, pelo menos aqui no Brasil. Então essa natureza jurídica do Bitcoin é a grande discussão e a grande questão que se tem até hoje.
O Bitcoin, obviamente, é só um ativo financeiro e ele tem o tempo de maturação, embora muita gente, os que chegam primeiro ganham dinheiro com isso, os que chegam depois vão usar só a lógica inicial, talvez, de ser apenas um meio de troca. Mas vamos só retomar a questão das fintechs, porque elas estão usando uma série de tecnologias que vieram com as criptomoedas. Eu posso falar, por exemplo, da forma como eu tenho de gerir a segurança do cliente. O mundo hoje está absolutamente digitalizado, conectado, o seu dinheiro é simplesmente um código e esse código precisa estar muito seguro. As pessoas estão aderindo à lógica das fintechs porque elas estavam cansadas do banco convencional. Tanto que os bancos convencionais estão aderindo às tecnologias também. Ou seja, agora vai ser, a oferta vai quem oferece a melhor tecnologia pelo menor preço. Mas o consumidor tem essa lógica. A segurança, que é o grande ativo hoje do mundo digital, vai estar garantida lá na frente, porque as pessoas podem confiar no começo. Uma decepção derruba completamente um movimento como um todo. Elas vão estar seguras, esse modelo é seguro, eu não vou chamar de segurança 100%, porque isso talvez não exista, mas ele é constantemente aprimorado para ser seguro? A tecnologia blockchain ela foi reconhecida pelo governo, pelo Congresso americano, num relatório econômico de 2018, como a tecnologia mais segura atualmente para transferência de dados. Tanto que no Congresso americano eles criaram um grupo que chama Cáucaso, destinado e focado só para o estudo da tecnologia blockchain. Então, com relação à segurança, sem dúvida nenhuma, a arquitetura blockchain ela traz muita segurança para a transferência de ativos através das criptomoedas. Eu acredito que o futuro, não só financeiro, mas de tudo que leve à transferência de ativos, transferência de valor pela internet, exige uma transferência através do blockchain. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, as criptomoedas vão trazer muita segurança num futuro até bem próximo. Mas como é que o consumidor se beneficia disso? Ele vai ser avisado, olha, essas transações estão sendo feitas com a utilização de blockchain, que ele obviamente está ouvindo falar maravilhas, mas ou isso não vai ser uma coisa divulgada na hora de vender um produto para esse cliente? Isso, na verdade, depende. Você tem hoje alguns bancos, no Brasil, salvo engano, um único banco, que ele oferece um produto utilizando tecnologia semelhante ao blockchain, o que a gente chama de DLT, e esse produto que ele oferece, ele tem taxas muito reduzidas para o envio de recursos ao exterior. Então, utilizando esse determinado produto que usa a tecnologia DLT, eu consigo efetuar uma remessa não via SWIFT, via uma outra modalidade para o exterior com custos muito baixos. Então, um dos benefícios seria a redução do custo de transação. Se o banco vai repassar isso ou não para o cliente, aí já são questões comerciais. Mas, de fato, isso permitiria uma redução de custos e refletiria no bolso do cliente. Para entender claramente, vamos fazer uma linha do tempo de uma relação que ele tinha antes do blockchain e o que ele pode vir a ter com o blockchain. Até porque essa é uma forma prática das pessoas compreenderem materialmente, de uma forma palpável, o que aquilo altera a vida delas. Podemos fazer uma linha do tempo rapidamente? Vocês têm como fazer isso, por gentileza? Sim. O Bitcoin surgiu em 2009 e agora, depois de 10 anos, o blockchain do Bitcoin já está bem consolidado, ele sofre ataques diários e nunca foi hackeado. Nesse ponto é que eu acredito que a segurança está bem evidente. Só uma ponderação. Aqueles roubos de bitcoins que foram noticiados não é dentro do sistema, foi fora do sistema, isso? É fora do sistema. São nas exchanges que usam sistemas centralizados. Aí que está a beleza do blockchain, porque como ele é uma tecnologia descentralizada, ou seja, ele não possui um único ponto de falha, então é muito difícil para um hacker conseguir invadir o blockchain. Então, tudo que a gente tem noticiado aí de hackeamento de bitcoins não é na rede blockchain, é quando ele está numa carteira centralizada ou numa exchange. Então, continuando um pouco, falando da sua linha do tempo, que você sugeriu, em 2009 o Bitcoin começou a rodar, ele na verdade nasceu em 31 de outubro de 2008 com um paper que o Satoshi Nakamoto publicou explicando como que ia funcionar a rede, o sistema. E esse sistema começou a rodar efetivamente no comecinho de janeiro de 2009. E de lá para cá, já se passaram 10 anos e a gente tem só visto que cada vez mais ele se prova um sistema
de extrema segurança para dados. Então, nesse sentido, o consumidor ele é muito beneficiado. A gente está aí vendo diariamente notícias sobre cyberataques, invasões sobre sistemas em bancos, inclusive os bancos gastam milhões de dólares anualmente para garantir a segurança, justamente porque os bancos usam sistemas centralizados. E se percebeu, inclusive os próprios bancos, como o Rodrigo mencionou, que usaram uma arquitetura descentralizada como o Bitcoin é a saída para a proteção do dinheiro do consumidor e do próprio sistema financeiro como um todo. Mas a tecnologia está disponível ou ela é vendida para alguém? Como é que alguém que tem um sistema hoje e quer colocar dentro de um blockchain para ter mais segurança e, claro, oferecer um produto que vem com todo o benefício que o blockchain pode trazer, como é que alguém faz isso? Os programas de computadores todos são vendidos por empresas. Quando eu contrato um serviço de segurança digital, a empresa vai lá, eu tenho lá uma equipe de anti-hackers, eu tenho lá uma equipe de antivírus e tudo mais, produtos sofisticados. Como é que eu entro nesse novo sistema? Como é que eu faço essa migração? Qual é o custo disso? É importante dizer, não existe um blockchain, existem várias blockchains. Então seriam vários sistemas análogos, tá? Como eu poderia... Hoje, a maioria dos negócios rodados em blockchain utilizam a blockchain de um sistema chamado Ethereum, que é um sistema criado por um sujeito chamado Vitalik Buterin, e ele criou um dispositivo em blockchain que permite a conexão rápida ou fácil com aquele sistema para você poder utilizar sem ter que gastar muito dinheiro para construir seu próprio sistema. Então, dependendo do modelo de negócio que você vai desenvolver, você pode utilizar redes já existentes ou, até dependendo da sua intenção, desenvolver sua própria rede, que é o que algumas empresas, em alguns consórcios, elas têm se unido para desenvolver produtos, redes descentralizadas, que permitam ali as mesmas funcionalidades que uma blockchain. Ela traz rapidez, eficiência e segurança. Isso. Transparência. E transparência. Tá, isso tem muito a ver com o serviço público. Nós queremos rapidez, queremos eficiência, queremos transparência e a segurança, obviamente, porque serviço público envolve valores. Eu me lembro do Dr. Adib Jatene, que tinha sido ministro da Saúde, me explicar como é que eram feitas as fraudes no Ministério da Saúde. O sujeito internava uma criança e dizia que era uma pneumonia. E aí recebia pela pneumonia, que normalmente tinha um período de 4 dias de internação, mas ficava só um dia internada, mas o dinheiro já tinha sido enviado. Ou seja, mas esse trâmite de ir e voltar, eu estou falando dos anos 90 ainda, né? Para se ter uma ideia, final dos anos 80, começo dos 90. Ou seja, era uma outra realidade. Eu posso usar esse tipo de tecnologia em serviço público porque eu tenho transparência para o cidadão, eu tenho eficiência que interessa ao Estado e interessa também ao cidadão. Eu tenho segurança que interessa ao Estado e interessa sobretudo ao erário público, diga-se de passagem, se o dinheiro vai ser bem aplicado. Eu consigo fazer esse uso? Já temos exemplos disso também? O Brasil, inclusive, já está se elaborando um CNPJ que vai ser rastreado em blockchain, um sistema de identificação também digital, semelhante ao RG em blockchain. Tudo isso para preservar tanto a privacidade do cidadão, quanto a evitar as fraudes que a gente tem visto, inclusive, com o uso de documentos das pessoas, por exemplo, abrindo empresas fantasmas e etc. Você também tem, a gente tem visto muito estudo e projetos pilotos em eleições. Wyoming, se eu não me engano, agora recentemente, quando teve as eleições americanas, as midterms americanas, eles usaram um sistema de blockchain para os militares que estavam no exterior e os estrangeiros que não estavam morando naquele estado. Eles têm estudado muito isso no e-voting, que eles chamam. Também está sendo usado bastante, como você mencionou, para ativos médicos. Por exemplo, vamos supor, hoje em dia a gente vai num hospital e aí a gente faz nossos exames naquele hospital. Se você, porventura, seu plano de saúde mudar, você vai usar um hospital B, um outro hospital. Aí você não tem aquele histórico que você tinha seu de saúde porque ficou naquele primeiro hospital que você foi. Claro. O que se pretende usando o blockchain na saúde, por exemplo, é que os dados, os registros médicos das pessoas em blockchain, elas pertencem às pessoas e não àquele hospital ou aquele outro hospital que acabou fazendo os seus exames em datas distintas. Então tem se usado muito o blockchain em saúde justamente para garantir que
as pessoas tenham privacidade e também que seja possível que esses exames não sejam adulterados, como você mencionou que o Adib Jatene colocou. Ali era, inclusive, a aplicação de repasse de dinheiro público, que aí você tinha uma fraude gigantesca. E mesmo pensando em termos de repasse de recursos públicos, já existem algumas iniciativas para ajudar no rastreamento dos recursos, salvo engano, no caso do Fundo da Amazônia e no Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine, já tem um projeto piloto para a utilização de blockchain para facilitar o rastreamento dos recursos. Afinal de contas, hoje tivemos alguns avanços, o portal da transparência, mas é uma dificuldade tremenda e a gente não sabe ao certo porque alguém inseriu a informação ali. É difícil a gente entender até que ponto vai aquela informação. E houve escândalos confirmados no dinheiro, pelo dinheiro incentivado de cultura, a gente sabe de alguns casos estão na polícia e as ONGs estão sob escrutínio gigantesco do governo de passagem. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre regulação, porque tudo isso depende de regulação. O intervalo a gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, eu recebo aqui a Tatiana Revoredo e também o Rodrigo Borges. Eles lançaram esse livro aqui, Criptomoedas no Cenário Internacional. Está aqui uma vez o livro, uma vez mais. Vamos falar sobre regulação, porque quando a gente fala sobre novas tecnologias, e obviamente se isso não for reconhecido por uma lei, um questionamento judicial lá na frente causa um estardalhaço gigantesco, com chances imensas de se voltar atrás se por acaso o juiz não tiver uma cabeça um pouco mais adiante do seu tempo. Qual é o momento, qual é o estágio brasileiro na regulação de todas essas novas tecnologias que hoje já são uma realidade no mundo? O Brasil não é exatamente o melhor nem o pior país, mas enfim, isso é novo para todo mundo, mas eu suponho que muita gente já esteja avançando no assunto. Vocês frequentam fóruns internacionais, são convidados para seminários internacionais sobre o assunto. Qual é o momento do Brasil? Qual o estágio brasileiro? A gente tem bastante gente em funções chaves no Brasil que sabem muito de blockchain. Tem muita gente no Banco Central, na CVM, no BNDES, inclusive, que sabe muito de blockchain. Os políticos, os legisladores, eles ainda estão um pouco distantes dessa realidade, estão começando a aprender, mas mesmo assim eles têm feito muitos... Está havendo muitos debates para poder trazer esse conhecimento para os legisladores. Então, o Brasil, eu diria que ele não está tão avançado como o mundo lá fora, mas já está engatinhando ou encaminhando para um segundo passo na maturidade do entendimento dessa tecnologia. Rodrigo, você esteve aqui, você falou que tinha um problema do governo compreender o momento rápido em que essas coisas acontecem. Esta semana o presidente Jair Bolsonaro foi a Davos e disse claramente que o Brasil vai abrir sua economia, quer ser um dos melhores lugares para se fazer negócios, e as duas coisas não coadunam com atrasos de legislação sobre novas tecnologias, o que suponho este novo governo vai estar atento a isso também. Onde é que estão os dramas hoje para passar? É uma questão de Congresso ou uma questão de decisão executiva? Na verdade, dos dois lados. A dificuldade que nós temos hoje para as novas tecnologias em geral, a gente tem por um costume brasileiro a criação de leis taxativas, no qual a gente tenta fechar todas as lacunas, o que gera mais lacunas, ainda mais com advogados competentes, a gente encontra os caminhos ali para tentar desviar. E a dificuldade disso é que se eu crio uma lei taxativa prevendo o uso de uma tecnologia para um determinado fim e amanhã eu descubro uma nova funcionalidade, a lei não me permite, porque ela vai até um determinado ponto. E por isso, o que a gente acompanhando alguns debates internacionais sobre o tema de regulação, a gente tem visto leis mais principiológicas, no qual governos tentam criar guias de melhores práticas ou apenas regras mais basilares para o uso daquelas tecnologias e permite ao mercado se autorregular. Então, que associações, que entidades do mercado, acostumados com aquela determinada tecnologia, com membros da academia, criem mecânicas, tal como a Ambima, então você cria melhores práticas, guias de atuação e etc., para permitir que o mercado se desenvolva e talvez, se um dia for necessário, que seja feita uma regulação específica, mas permitindo o desenvolvimento daquilo, o teste, para ver até onde vai aquela tecnologia. Eu gostei da sua expressão, principiológico, ou seja, eu defino o conceito, obviamente que o país tem uma questão de soberania, ele se defende no mínimo que ele acha necessário,
mas eu tenho uma coisa que ainda não se sabe qual é o fim daquilo. Eu não sei até onde o alcance, o fim não, a expressão talvez melhor seja o alcance da tecnologia. Você falou, eu tenho uma fase de teste que está acontecendo no mundo todo. Então é difícil você já dizer ponto por ponto numa lei que é limitadora, e a lógica da lei é ser limitadora mesmo, não sei se isso é bom ou ruim, mas a lei diz até onde pode, como pode, de uma coisa que eu não tenho a menor noção do tamanho que pode chegar. Exato. E especificamente pensando em criptomoedas, tokenização e blockchain, as associações têm conversado com o CVM, com o Banco Central, para a criação de um sandbox regulatório, então um ambiente controlado, no qual eu poderia selecionar alguns projetos dentro de algumas regras para testar e ver como funciona, para o regulador entender e o próprio mercado sentir até onde vai. Então esse é um ponto que está em pauta, sendo discutido com as autoridades. Porque em algum momento, se eu tenho... Ontem eu recebi aqui, esses dias, perdão, um advogado que é ligado à tributação do mundo digital. Ele é especializado nessa área. Ele falou assim, olha, a empresa fica fora do país, ela vende nesse estado, mas eu recebo aqui, ou seja, eu tenho problemas na receita de compreensão, como é que eu tributo? O sujeito quer pagar, mas eu não tenho na lei, como é que eu faço o recolhimento? Qual é a alíquota correta para cada coisa? Se eu estou falando de moeda virtual, se eu estou falando de blockchain, se eu estou falando de uma série de coisas, a gente vai lidar com o mundo. Se eu faço uma operação no Brasil que vai ser referendada na Itália, vai ser referendada na África do Sul, vai ser referendada no Oriente Médio, no Extremo Oriente, enfim, eu preciso ter uma regulação brasileira que seja, no mínimo, semelhante às outras do mundo. A gente está aberto a essa possibilidade de negociar com o mundo e ter uma legislação, digamos, parecida? Esse é um ponto até que a Tatiana sempre gosta de colocar aqui. Pensando em regulação de blockchain ou de criptoativos, o ideal, o melhor dos mundos, seria uma regulação global, se é que isso é possível. Tal como foi feito quando do FATCA, em que a gente criou regras globais em termos de compliance, etc., para controle de recursos financeiros, algo nesse sentido seria o mais adequado. Pensando num blockchain do Bitcoin, por exemplo, o ativo Bitcoin, ele não está fisicamente em um país, ele está em todos ao mesmo tempo. E essa é a grande dificuldade, porque a gente até hoje só conheceu ativos em que fisicamente ele está em um lugar ou em outro. Criptoativos, o blockchain, cada nó, cada participante da rede possui uma cópia exata de toda a rede. Então eu tenho o meu Bitcoin aqui, ali, em todo lugar. E como regular isso? Se não algo global. Mas vocês acham que o problema dos governos, o pé atrás dos governos em relação a essas novas tecnologias está em como eu regulo ou em como eu tributo? Porque quando eu falo essa moeda está em todos os lugares e governos têm uma função. E isso não é ruim, mas é uma função que eles não podem abrir mão, que é tributar alguma coisa que passa pelo país. Eu acho que eles vão ter uma grande dificuldade em tributar algo que é descentralizado, que está em vários lugares ao mesmo tempo. Uma das dificuldades que eu tenho enxergado nos governos é que é bastante evidente quando você começa a estudar a natureza jurídica que os governos dão a uma criptomoeda, por exemplo. E pesquisando, eu e o Rodrigo, a gente acabou descobrindo mais de 20 naturezas jurídicas para o Bitcoin. E às vezes um mesmo país, ele classifica o Bitcoin de 3 maneiras diferentes. Por exemplo, na Alemanha ele é considerado meio de pagamento, mas também um instrumento monetário. Depende de como ele é usado. Aqui mesmo no Brasil, a Receita Federal fala que é um ativo. Ela não define exatamente como um ativo, mas ela tributa já. Mas ela não chegou lá e definiu o Bitcoin é um ativo financeiro. Mas se tributa... Então, ela tributa, mas ela não chegou e esclareceu. É um ativo financeiro. Ela fala, se você possui tantos Bitcoins e você teve um lucro de 15%, sobre um lucro você vai incidir uma alíquota de 15% sobre o seu lucro, né, na venda, por exemplo. Então, a gente enxerga dentro de um mesmo país 3, 4 classificações diferentes e variando, por exemplo, um judiciário classificando o Bitcoin de um jeito, a Receita Federal classificando uma criptomoeda de outro. Então, a dificuldade é porque essa tecnologia ainda está em desenvolvimento, ninguém ainda compreendeu o exato alcance dela, e a gente também percebe que sem um diálogo mundial, como está acontecendo agora em Davos, e o nosso presidente está lá discutindo
várias questões, inclusive econômicas, sem um diálogo mundial entre os países com uma legislação principiológica mais ou menos em conjunto, vai ser impossível regular algo que você não consegue manter dentro das suas fronteiras. Mas em algum momento os governos vão entender porque a informalidade é pior do que algum controle. Exatamente. Mas eles, a princípio, os governos estão perdidos, é assim que eu vejo, porque eles não conseguem entender como uma nova tecnologia consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí ele se questiona, nossa, como que eu vou conseguir tributar algo que eu não consigo manter dentro das minhas fronteiras? Eu acho que a dificuldade está aí, a grande dificuldade. O que eu vejo também é aquela famosa história que a gente ouve tanto, pensar fora da caixa. Acho que a gente está diante de um dilema desse jurídico que talvez a gente nunca tenha enfrentado com tamanha força, que é o momento de a gente tentar pensar o novo, tentar ser criativo e entender, e aí sim descobrir como lidar com essa tecnologia, como lidar com essa nova natureza de ativos. Aplicar os conceitos que a gente tem hoje, dificilmente a gente vai chegar num resultado satisfatório, tanto para governos quanto para mercado. Tentar construir, tentar dialogar. Pé no chão, mas a cabeça aberta, é isso? Tatiana, obrigado pela gentileza. Obrigada. Rodrigo, obrigado pela gentileza. Bom, vou só trazer aqui mais uma vez o livro. Criptomoedas no cenário internacional, da Tatiana Revoredo e do Rodrigo Borges, está aqui. O livro quem lançou mesmo? A editora? Pela Amazon. Pela Amazon, está aqui. O cenário econômico termina aqui, um dia especial para discutir todo esse ambiente regulatório e esses desafios que temos pelo mundo. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Até mais.